vídeo de hoje vamos falar um bocadinho sobre as articulações. Acho que nesta fase, antes de entrarmos em específico em cada osso, acho que é importante perceber o que é uma articulação, que tipo de articulações existem. Portanto, neste vídeo vamos fazer uma análise sistemática da classificação estrutural e funcional das articulações do corpo humano. Então, a primeira coisa será perceber o que é uma articulação. Portanto, uma articulação é definida como uma conexão entre dois ossos do esqueleto. Na verdade, cada osso conecta-se com um ou mais ossos através de uma articulação, com exceção do osso hioide. A articulação, com a inserção de tensões e a musculatura adjacente, vai permitir que o esqueleto, no fundo, haja como uma alavanca que direciona a força de movimento. As articulações podem ser classificadas de acordo com a sua estrutura, mobilidade e amplitude de movimento. Quando estamos a falar de estrutura, ela é baseada em termos do tipo de tecido conjuntivo que vai unir os ossos e determina a natureza da conexão. Depois, em termos de mobilidade, ela é baseada no grau de movimento que a articulação vai permitir, varia de imóvel a livremente móvel e depois, segundo a amplitude de movimento, que é baseada no número de eixos em que o movimento ocorre e define a biomecânica da articulação. Nós vamos começar por falar dentro das articulações, quanto à estrutura, elas se subdividem-se em sinoviais, fibrosas e cartilaginosas. E no caso da sinovial, ela também é designada por diatrose, e neste caso é a articulação que é mais comum no corpo humano. Elas permitem uma grande mobilidade e os ossos partilham numa cavidade sinovial quando há este tipo de articulação. Depois, nas articulações do tipo fibrosas, os ossos são unidos por um tecido conjuntivo fibroso denso. Estas articulações possuem pouca ou nenhuma mobilidade e existem, na verdade, três tipos de articulações fibrosas: a sutura, a gonfose e a sindesmose. E por último, vamos falar aqui ainda dentro desta classificação, quanto à estrutura, vamos falar da articulação cartilaginosa, em que é caracterizada pelo facto de que os ossos vizinhos conectam-se através de cartilagem hialina ou fibrocartilagem e podem ser classificadas como sicondroses ou sínfises. Ok, então quanto à estrutura, falamos que elas podem ser classificadas como articulações sinoviais. Neste caso, nós conseguimos identificar uma cápsula articular, que no fundo vai circundar a própria articulação, e temos também uma camada fibrosa, que é no fundo para estabilizar a articulação, assim como uma membrana sinovial, ou seja, ela vai absorver e vai segregar líquido sinovial, que vai no fundo permitir lubrificar a articulação. As superfícies articulares de uma articulação deste tipo são recobertas por cartilagem hialina ou cartilagem articular, que é responsável por reduzir o atrito, assim como auxiliar no amortecimento de impacto. Como eu referi, a membrana sinovial ela vai se absorver e vai segregar este tal líquido sinovial, que vai ser responsável por reduzir o atrito causado pelos músculos e tendões e que vai também fornecer aqui alguma lubrificação. Depois, ainda aqui dentro desta articulação. Nós temos aqui algumas estruturas consideradas acessórias, que são chamados os meniscos, que são, no fundo, discos articulares, que são placas de fibrocartilagem que melhoram o encaixe entre as superfícies ósseas e absorvem choque e distribuem o peso. E também temos as bursas, que são as tais pequenas bolsas revestidas por membrana sinovial e preenchidas por líquido sinovial. As articulações sinoviais podem ainda depois ser subclassificadas de acordo com o formato das suas superfícies articulares e com a sua amplitude de movimento, que iremos falar um pouco mais à frente. Então, relativamente às articulações fibrosas, eu já tinha referido que elas se classificam em suturas, gonfoses e sindesmoses. As suturas são encontradas exclusivamente entre ossos do crânio. Une o osso frontal, por exemplo, temos o exemplo da sutura coronal, que ela une o osso frontal aos ossos parietais através de ligamentos intrasuturas. Neste caso, elas são fibras normalmente curtas e densas e o grau de movimento é imóvel.
No caso das gonfoses, elas estão localizadas, são encontradas na boca, onde a raiz do dente articula com o alvéolo dentário, na articulação dento-alveolar. Por isso, no fundo, o dente é preso no seu suporte por este tipo de ligamento periodental. O grau de movimento também é imóvel. A sintesmose é formada por ligamentos e por uma membrana firme que seguram os dois ossos no seu lugar. Portanto, é pouco móvel e temos como exemplo a articulação que existe entre a tíbia e a fíbula. Ok, passando por último, para ainda dentro das classificação das articulações quanto à estrutura. Temos as articulações cartilaginosas, que são caracterizadas pelo facto de que vão conectar ossos vizinhos através de cartilagens hialina ou fibrocartilagem, como eu já tinha referido. Nós aqui temos as sincondroses, que também são chamadas articulações cartilaginosas primárias, em que os ossos são unidos por uma cartilagem hialina, que é um tecido conjuntivo especializado. E nesta imagem histológica, nós conseguimos ver que este tipo de articulação acaba por se encontrar entre a diáfise e a epífise de um osso longo em crescimento, que eventualmente se vai ossificar completamente quando atingir a idade adulta. Depois, na sínfise, é uma articulação considerada secundária. Neste tipo de articulação, os ossos são conectados por fibrocartilagem e é um tipo de articulação que se vai encontrar primariamente ao longo da linha média do corpo, como é o caso da sínfise púbica. Ok, relativamente, de uma forma de uma perspectiva mais em termos de mobilidade, o que é que acontece? A diartrose é uma articulação livremente móvel, ou seja, por exemplo, temos a articulação do joelho, que é uma articulação sinovial em dobradiça. Por isso, no fundo, toda a articulação sinovial vai ser uma diartrose, ou seja, totalmente móvel. Depois temos as anfiartroses, que são uma articulação já menos móvel, como é o caso da sínfise púbica. Por isso, a sintesmose, que é uma articulação fibrosa, também é classificada como anfiartrose. E depois temos as sinartroses, que são articulações totalmente imóveis, ou seja, temos outros exemplos deste tipo de articulação, que vão incluir a gonfose e a sincondrose, que é o que vamos falar, ou seja, que falamos em termos de classificação na articulação do tipo fibroso. Ok, depois, relativamente já em termos de amplitude do movimento, nós temos que rever a questão dos eixos do movimento, ou seja, porque no fundo, no movimento articular vão existir três eixos principais. Nós temos o eixo sagital ou anteroposterior, que é o que vai da parte da frente do corpo para trás. Nós temos o eixo frontal, que passa horizontalmente da esquerda para a direita. E depois temos o eixo vertical, que passa verticalmente de cima para baixo. Aqui nesta imagem está ao contrário, está bem? Ou seja, aqui onde está vermelho e diz eixo sagital, na verdade devia ser eixo frontal, e aqui onde está escrito eixo frontal é eixo sagital. E depois nós vamos classificar, nós podemos escrever as articulações, então, de acordo com o número de eixos em que elas se vão movimentar. No fundo, vai ser uniaxial se ocorrer num só eixo, biaxial se ocorrer em dois eixos e poliaxial ou multiaxial quando ocorre nos três eixos. Então, neste caso, nós podemos classificar, portanto, as articulações sinoviais, ou seja, retomando aquilo que já tinha falado no início, podemos classificá-la numa articulação isfroide, que no fundo é uma articulação poliaxial e por isso é que apresenta maior mobilidade. Nesta articulação, os tipos de movimento que nós temos são flexão e extensão, se estivermos a falar no eixo frontal. Temos abdução e adução, se estivermos a falar em termos do eixo sagital. E depois temos a rotação interna e externa, se estivermos a falar no eixo vertical. Depois, temos as articulações em dobradiça ou troclear, que é o movimento num único eixo, portanto ela é uniaxial, e a articulação em dobradiça permite o movimento no eixo
frontal, que passa transversalmente através da articulação. Portanto, estamos a falar também de movimentos de flexão e extensão. Depois temos a articulação trocoideia ou em pivô, que é um movimento também num único eixo, e a articulação permite o movimento de rotação em torno então desse eixo. Temos também a articulação condilar ou elipsoide, que neste caso ocorre em dois eixos perpendiculares. E podemos falar como exemplo, a articulação radiocárpica, ou seja, podemos falar aqui num desvio radial e desvio lunar, por exemplo, e temos aqui que nos vai depois conduzir à circundução do punho. Temos a articulação em sela, que é um movimento em dois eixos também perpendiculares, portanto também é biaxial, e esta articulação em relação aos ossos envolvidos, de um lado vamos ter uma superfície articular côncava do osso e do outro vamos ter uma superfície articular convexa. E aqui podemos falar nos movimentos também de circundução. E por último temos a articulação plana ou deslizante ou artródia. É uma articulação diferente das anteriores, pois não se movimenta em torno de um eixo e só permite movimento ao longo do plano da superfície articular. Por isso não é classificada nem como uniaxial, nem biaxial, nem poliaxial. Portanto, esta articulação tem um movimento de deslizamento em que um osso se move sobre a superfície do osso. Agora, vamos ver aqui alguns exemplos. Na articulação esferoide, também conhecida como, especialmente na literatura brasileira, como bola e soquete, ou seja, temos aqui a ideia, não é? Temos uma cabeça esférica de um osso, vai se articular com uma concavidade côncava do outro. Depois na articulação, que era a tal em dobradiça, uma superfície convexa vai encaixar numa superfície côncava, uma espécie, lá está, de dobradiça. E depois há aqui uma questão que podemos falar em termos da estabilidade articular, isto aqui já de uma fase mais clínica, porque a estabilidade articular é um termo de grande relevância e ajuda a explicar a razão de algumas articulações serem mais suscetíveis a deslocamento em comparação com outras. É como se ocorresse uma troca, ou seja, quanto maior for a mobilidade, infelizmente menor vai ser a estabilidade. Por isso, mas há alguns fatores que contribuem para a estabilidade articular, que são elas o grau de contacto entre as duas superfícies articulares, a presença de ligamentos e o tónus dos músculos circundantes. Patologias articulares bastante comuns e que nós ouvimos falar recorrentemente são a osteoartrite, ou seja, as articulações que são altamente móveis acabam por ser as mais suscetíveis de lesões. Uma das formas mais comuns desta patologia está relacionada com este tipo de articulações é a osteoartrite e é frequentemente descrita como uma deterioração gradual da superfície cartilaginosa da articulação. E é a causa, no fundo, mais comum de artrite. A artrite reumatoide, portanto, resulta da obliteração da cartilagem articular com consequente distorção e rigidez da articulação. A gota é a incapacidade de quebrar ou efetivamente excretar o ácido úrico e pode resultar na acumulação e deposição cristalina de metabolitos nas articulações. E por último, as entorses e luxações. Portanto, são lesões comuns que ocorrem nas articulações, a hiperextensão ou a ruptura de um dos ligamentos, músculos ou tendões de suporte da articulação vai resultar numa entorse. Entretanto, a articulação pode não necessariamente se deslocar. Se for transmitida força suficiente para a articulação durante um trauma, os ossos adjacentes podem se deslocar, que é o chamado processo de luxar. Na verdade, o ombro é a articulação que mais frequentemente é deslocada. Pode ser deslocada anteriormente, posteriormente e mais frequentemente inferiormente. Ok, agora, só para rever, porque nós vimos aqui vários tipos de classificação. Ou seja, nós temos aqui uma classificação, no fundo, estrutural, em que nós vamos classificá-la em sinovial, fibrosa e cartilaginosa. No fundo, é com base no tecido que une os ossos.
Depois, em função do movimento, vamos classificar entre ter muita mobilidade, pouca mobilidade ou nenhuma mobilidade, que é o caso da diartrose, elevada mobilidade, anfiartrose, alguma e sinartrose, praticamente nenhuma. E depois vamos classificar essencialmente as diartroses, porque são aquelas que têm mobilidade, em função dos eixos em que esses movimentos se ocorrem, está bem? E aí pode ser não haver nenhum eixo, não axial, apenas um eixo uniaxial, dois eixos biaxial e mais do que um eixo poliaxial ou multiaxial. Hum, por último, a forma segue a função, ou seja, aqui há uma lógica na engenharia articular. Portanto, qual é a ideia? A classificação das articulações não devemos memorizar, ou seja, devemos tentar perceber o princípio biológico fundamental dessa articulação. Portanto, a estrutura de cada articulação é uma solução de engenharia precisa para necessidade funcional específica, seja ela para ter uma estabilidade ou para uma mobilidade. Muito bem, espero que este vídeo vos tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.